Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. Mais um vídeo da nossa playlist Investindo do Zero, que já quase finalizando a playlist. Hoje a gente vai conversar sobre os impostos nos investimentos. Pois é, eu sei que o medo de muita gente que está começando agora a comprar sua primeira ação, ou então investir em fundos imobiliários, eu sei que um grande medo que as pessoas têm é com relação ao imposto de renda. E eu tô aqui hoje para te contar que você não tem que ter medo dele. Ele é algo muito simples e fácil de ser feito. Eu vou te contar aqui agora tudo que você que é investidor iniciante precisa saber sobre o imposto de renda. Mas antes eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, deixa aquele like, e se você quiser assistir essa série desde o começo, eu vou deixar um card aqui em cima com o primeiro episódio. Para você que deseja aí se tornar um investidor excelente, começar a aprender todo o passo a passo do zero, tudo aqui gratuito no YouTube. Então bora para a nossa vinheta. Bom, galera, então vamos lá, vamos entender aqui. Na tela do computador fica mais fácil pra gente começar a falar sobre imposto. Muita gente confunde mesmo. Quando a gente fala de imposto nos investimentos, existe você pagar imposto e existe você declarar imposto. E muita gente confunde essas duas coisas. Todo mundo acha que porque começou a investir, já acha que automaticamente vai ter que pagar imposto. Mas não é assim. Quando a gente fala de imposto, existem algumas categorias de impostos. O ponto é, se você começou a investir em ações, fundos imobiliários, renda variável, você vai ter que declarar o imposto. E declarar é diferente de pagar. Vamos começar falando da declaração. A declaração, você vai fazer ela de forma anual. É uma vez no ano, entre os meses de março e abril. É uma vez que você vai ter que fazer. Eu, por exemplo, no ano de 2020, eu gastei cerca de 2 horas para fazer a minha declaração anual. E nessa declaração, você não necessariamente vai ter que pagar algum imposto. Você vai simplesmente informar para a Receita Federal que você tem as ações, que você tem os ativos, sejam renda fixa, seja tesouro, seja fundos imobiliários, sejam ações. Você vai declarar que você tem esses ativos. E além disso, você vai declarar também os proventos que esses investimentos te geraram. Aqui vão entrar os dividendos, os juros sobre capital próprio, que é outro tipo de dividendos, vão entrar os rendimentos de fundos imobiliários. Então aqui na declaração é o lugar onde você vai informar para a Receita Federal as suas posses, ou seja, as propriedades que você tem na Bolsa de Valores, se você tem ações, se você tem fundos imobiliários, com quanto que você começou no ano passado, com quanto que você tem esse ano. E além disso, você vai declarar também os rendimentos, os proventos que você teve lá na Bolsa de Valores. Não só na Bolsa de Valores, como também se você tiver fundos de investimento, tesouro, todo esse tipo de coisa, você vai declarar imposto. Não necessariamente você vai pagar. E como que faz essa declaração anual de imposto de renda? Você vai ter que baixar um programa que chama IRPF, que é o Imposto de Renda Pessoa Física. E como que você baixa isso? Bom, você vai no Google, digita aqui, ó, Declaração Anual de Imposto de Renda, ó. Declaração Anual de IR. Aí vai ter o site aqui, ó, DIRPF, ó, declaração. E aí já estamos aqui, ó, DIRPF, a Declaração do Imposto de Renda sobre Pessoa Física. Tem um D aqui antes, ó, que é a declaração. Então você vai baixar esse programa. Eu vou baixar aqui com você para você entender um pouquinho melhor sobre como funciona. E aqui eu vou jogar no Google Download IRPF 2020, ó. Lembrando, mais um ponto aqui sobre a declaração. Se você operou os ativos na Bolsa de Valores, operou em 2020, por exemplo, começou a investir em bolsa agora e tudo mais, você só vai declarar em 2021. Porque você concorda que se você está começando a investir agora em 2020, no final, no mês de dezembro aqui, já passou o mês de março e abril, então não tem mais como você declarar em 2020. Você vai declarar em 2021, no mês de março e abril também, tudo o que aconteceu com o seu patrimônio no ano passado. É sempre assim. A declaração de 2020 é informando o que aconteceu em 2019. A declaração de 2022 vai ser declarando o que aconteceu com o seu patrimônio em 2021. Então a declaração é sempre referente ao ano anterior. Então se você está começando agora, fica tranquilo, você não vai ter que mexer com declaração agora. E aí voltando aqui para o download, aqui ó, o download do programa Receita Federal. E olha só, você vai clicar aqui na sua plataforma do seu computador. Lembrando, não dá para você declarar renda variável usando iOS ou Android. Não funciona para dispositivos móveis a parte de renda variável, que são as ações e os fundos imobiliários. Então você vai ter que ter um computador, um Windows, ou você pode simplesmente contratar um contador. E aqui eu vou clicar em um Windows e aqui já tem o programa, ó, 2020, papapá. Cliquei aqui, eu já vou conseguir fazer o download aqui, eu vou abrir o programa e tá instalando aqui, eu vou instalar com vocês agora para você ver. E aqui estou instalando o programinha aqui, avançar, show de bola, estamos instalando aqui rapidinho. Pronto, criei na área de trabalho. Quando eu venho aqui na área de trabalho,
eu posso clicar aqui no programa. Olha só, declaração IRPF. Pá, cliquei e ele já abre o programa aqui, ele mostra as novidades do programa, tal. Não precisa disso aqui, não. E aí aqui você vai clicar justamente em nova, se você nunca declarou. Se você já declarou, é interessante que você já tenha salvo. Aí você consegue importar aqui, ó. Você consegue importar do ano passado e já meio que preenche algumas coisas automáticas para você, facilita a sua vida. Se você tá começando agora, depois que você acabar a declaração, você salva ela, fica bem mais fácil também. Então aqui você vai vir em nova e aqui você vai escolher o tipo da declaração. O padrão é esse aqui, tá? Declaração de ajuste anual. Só isso que você vai ter que preencher. Aí você vai clicar em iniciar declaração em branco, aqui você vai colocar o seu CPF e aí você vai também preencher o seu nome. Quando você der um OK aqui, e aí beleza, aqui dentro da declaração já é bem facinho, ó. Você vai simplesmente declarar suas ações aqui em bens e direitos. Por exemplo, eu tenho tantas ações de Engie. Ações é o código 31, se eu não me engano. Aqui, ó, é código 31, ações. Você é o titular das ações ou é de algum filho seu dependente? Você põe que você é titular, aí você vai por o CNPJ da empresa e a discriminação. Quanto que você tinha em 2018, quanto que você tinha em 2019, né? Porque eu tô na declaração de 2020. Então, na prática, eu tô declarando o que aconteceu em 2019, até o dia 31/12 de 2019. E aí você vai preencher isso aqui, tá? Se você quer muito mais detalhes sobre essa parte aqui, clica no vídeo aqui em cima que eu tenho um vídeo de uns 40 minutos mostrando todo esse programa sobre como ele funciona, mas é muito fácil. Vamos supor que eu tenho 10 ações de Engie ao preço médio de R$45, por exemplo. No dia 31/12 de 2018 eu não tinha nada, porque eu não tinha comprado ainda. E agora eu tenho justamente as 10 ações aqui, ó, tenho R$450. Pronto, ó, dei OK. Prontinho, ó, declarei algumas ações aqui, só um exemplo. Ele me mostra quanto que eu tinha em 2018, quanto que eu tinha no último dia de 2019. Não é com relação à cotação atual, é com relação ao preço médio que você pagou. É bem facinho, e aqui também você vai ter que declarar os rendimentos, os dividendos e tudo mais. Como os dividendos são isentos de imposto, vai estar aqui, ó, rendimentos isentos. Aí você vai vir aqui em novo, e aqui já vai ser, ó, o tipo de rendimento. Aí você coloca aqui, ó, dividendos, ó lá, lucros e dividendos, tal, quem que recebeu, você é o titular, quem que te pagou, põe o nome da empresa, o valor que você recebeu ao longo do ano inteiro. Eu recebi R$150 de dividendos daquela empresa. E aí você põe aqui, pronto, coloquei aqui, ó, Engie, por exemplo. Deu OK aqui, pronto, tá lá, ó, Engie, tal, te pagou 150. E aí, isso aqui é declarar, é bem tranquilinho, não tem muito segredo. Se for um juro sobre capital próprio, aí você vai colocar aqui, ó, rendimentos sujeitos à tributação, né, não tem segredo, você coloca aqui, ó, juros sobre capital próprio, tá aqui também. Se for rendimentos de fundos imobiliários, vai estar aqui, ó, novo, rendimentos, aí vai ter aqui, ó. E aí você vai procurando cada código aí de rendimentos e tudo mais. Se você não achar aqui, você joga na internet, você vai achar. O foco aqui não é te ensinar a fazer declaração, é te mostrar a facilidade que é você fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Então, a parte de declarar imposto não quer dizer que você vai ter que pagar o imposto. Agora vamos falar sobre pagar imposto. Só para finalizar a parte de declaração, é rapidinho, você vai fazer isso aqui uma vez por ano, tá? Não importa se você operou 5.000 dias na bolsa. A declaração é uma vez por ano que você vai entregar, tem até o último dia útil de abril para entregar esse negócio. Se você não entregar, você vai ter que pagar a multa, tudo mais, vai ter que pagar o imposto atrasado se tiver. E aqui agora a gente vai começar a falar sobre pagar imposto. Primeira coisa, quando a gente fala de renda variável, só vai existir imposto se você vender alguma coisa. Esquece pagar imposto se você só comprou ações ou se você só comprou fundos imobiliários. Justamente quando a gente tem que pagar um imposto, a gente vai ter que emitir um DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, código 6015. Se a gente jogar na internet o código 6015 e jogando aqui no Google, a gente se depara justamente o que significa esse código 6015. Olha só, referente aos ganhos líquidos auferidos em operações em bolsa de valores. Então, quando a gente fala do código 6015, a gente está falando justamente de vendas, né? Para você ter ganho líquido, você tem que ter vendido alguma coisa. Então, quando você for pagar imposto, você vai ter que ter vendido alguma coisa. Se você não vendeu, você não tem que pagar imposto. Agora, aprofundando um pouquinho mais, a gente tem três grandes classes quando a gente fala de imposto. A gente tem o swing trade ações, a gente tem o day trade ações, que vai totalmente contra os meus princípios aqui, não é algo que a gente vai usar, e a gente tem o swing trade fundos imobiliários, que são basicamente as grandes três classes de imposto aqui. Swing trade, existe dois pontos. Ou você vai pagar 15% de imposto sobre o lucro, se você vendeu os seus ativos, se você vendeu ações aqui, você vai ter que pagar 15% do lucro, ou você vai se enquadrar na isenção
isenção de 20 mil reais, que é aquela famosa isenção sobre vendas, tá? Muita gente confunde essa isenção aqui, se eu lucrei 20 mil no mês. Não é. Essa isenção é para vendas totais até 20 mil reais por mês. Ou seja, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se você comprou ações por 10 mil no mês, tá somando tudo que você comprou, não é por ativo. É tudo de ações no mês. O balanço total do que você fez no mês. Deu lucro ou deu prejuízo? Se deu prejuízo, você nem precisa emitir DARF, tá? Não tem imposto sobre prejuízo. Se deu lucro, aí você vai ver se você se enquadra nisso aqui. Para vendas acima de 20 mil por mês, você vai se enquadrar nos 15% de imposto. Aí você vai calcular, vendi 25 mil reais no mês e lucrei 2 mil. Você vai pagar os 15% dos 2 mil, que vai dar aí cerca de 300 reais. Aí você vai emitir o DARF com código 6015, vai pagar 300 reais. Agora, se você não vendeu, tá? Acima de 20 mil reais em vendas, vou até escrever aqui, muita gente confunde, velho. Eu não quero ninguém nos comentários perguntando, é lucro, Lucão, ou é venda? É sobre vendas. Vendeu 20 mil no mês? Vendeu acima de 20 mil no mês? Se você teve lucro, é 15% de imposto em ações. Ponto final. Agora, vendeu menos de 20 mil? Vamos fazer o exemplo aqui, ó. Porra, eu comprei ações por 10 mil, depois eu revendi por 15 mil. Ou seja, você lucrou 5 mil reais. Esse seu lucro, já que você vendeu só 15 mil, você não vai ter que pagar nada de imposto. Nem precisa emitir o DARF, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Lembrando que isso que eu tô falando aqui agora são para ações, tá? Fundos imobiliários é depois. Agora, quando a gente já começa a falar de day trade são operações de compra e venda no mesmo dia. Se você comprou e vendeu no mesmo dia, vai se enquadrar como day trade. Isso aqui serve tanto para ações quanto para FIIs, tá? Aí é independente, é 20% do lucro mensal, você vai ter que deixar. Eu não acredito muito nisso aqui, tá? Tem gente que deve fazer dinheiro com isso aqui, eu não boto fé que tem gente que faz dinheiro com isso aqui, mas deve ter gente que faz. Então, caso você tenha feito day trade, que são operações de compra e venda no mesmo dia, é 20% do lucro mensal, acabou, não tem isenção, não tem nada. Então você vai fazer o balanço do mês. O balanço do seu mês foi lucro? Beleza, 20% de imposto, ponto final. E também temos o swing trade com fundos imobiliários. Se você não tá entendendo muito bem o que é o swing trade, é compra e vendas em dias diferentes. Lembrando que essa isenção aqui é as vendas totais do mês e ela só vale para ações. Para fundos imobiliários não existe isenção. Se você lucrou com fundo imobiliário R$1, você vai ter que pagar 20% de imposto sobre o lucro. Lembrando que só tem imposto sobre lucro, não tem imposto sobre prejuízo. Então lembra disso, se você não vendeu nada, não tem DARF. Só vai ter DARF se você vendeu e se você teve lucro com essa venda. Aí você vai ver se vai ter DARF. Swing trade com ações, comprou e vendeu em dias diferentes no mês? No caso, na minha metodologia, como é o buy and hold é você comprar e segurar as ações eternamente, eu, por exemplo, nunca emito DARF, eu não vendo nada. Então eu não tenho nem que me preocupar em fazer o DARF. Então beleza, swing trade, lá comprou, mas um dia você quis vender, vendeu mais do que 20 mil reais no mês, você vai ter que calcular quanto de lucro você teve. X, 15% desse lucro é imposto. Ou então, poxa, vendi, mas vendi só 19 mil. Independente do lucro, você tá isento de imposto, independente. Se você vender 19.999, esquece o DARF também, independente do lucro ou prejuízo. Agora, falando de day trade, tanto para ações quanto para fundos imobiliários, 20% do lucro mensal, não interessa o resto. Swing trade e fundos imobiliários, poxa, um dia você foi vender e tal, você teve lucro, independente do valor ou do lucro que você teve, é 20%. E aí, na declaração anual de imposto de renda, você vai colocá-la no programinha da Receita Federal. E aqui no programinha da Receita Federal, você vai colocar o janeiro, fevereiro, março, abril. E aí você vai preencher aqui o mês que você teve o lucro e tal. Por exemplo, em junho, eu vendi ações. Eu lucrei aí 500 reais. Aí ele já vai calcular aqui, devo 75 reais de imposto. Isso se você se enquadrou em pagar o DARF. Se você já foi isento, você nem precisa colocar isso aqui, tá? Ou se for fundos imobiliários, aí é nessa outra aba, se você teve lucro com vendas e tudo mais, tá? Então lembra, você só vai preencher essa parte de renda variável se você vendeu e se você se enquadrou em pagar DARF. Se não teve DARF, você nem precisa se preocupar com isso aqui. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, em junho você fez as operações e tal, e aí você teve que pagar o DARF. Lembrando, o DARF você tem até o último dia do mês seguinte para pagar. Você tem até o último dia útil do mês seguinte, ou seja, se você lucrou em junho e você tem que pagar o DARF, você tem até o último dia útil de julho para pagar esse DARF. Você consegue pagar tanto pelo aplicativo do seu celular, alguns bancos conseguem, tem banco que não dá, ou pelo Cicalc Web você consegue gerar lá o boleto do DARF e você mesmo paga aí no seu banco. Então é bem tranquilo, não tem muito segredo, não confunda você pagar imposto com você declarar imposto. Eu quase não pago imposto porque eu praticamente não vendo os meus ativos e a maioria dos impostos, quando a gente fala de renda fixa e fundos,
já é automático, então você nem precisa se preocupar, você só vai colocar na declaração lá o rendimento igual a gente viu, não tem problema nenhum. E se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Então, tira esse medo da sua cabeça, imposto é tranquilo, não tem segredo, segue a metodologia do buy and hold, que é só você comprar, que você já não vai ter que se preocupar com DARF, você só vai ter que fazer a declaração uma vez por ano. Você pode contratar um contador para fazer por você, dependendo do preço que ele cobrar, ou você mesmo faz e vai ser bem rápido, sem problemas nenhum. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, se isso aqui te ajudou, manda para algum amigo seu que ele vai tirar um bom proveito desse vídeo aqui. Muito obrigado por assistir até o final. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço, valeu, falou e até, e bora ficar milionário.